Voltamos à entrevista com o advogado do Instituto Mises Brasil, Rodrigo Marinho, que veio fazer uma palestra Capitalismo para a Pobreza. Rodrigo, falávamos um pouco nos blocos anteriores, um pouco esse conceitual que você colocou, e uma questão que você levanta é que o poder do Estado deve ser desconcentrado da União, né? E delegado mais às esferas mais próximas do indivíduo, como é o caso dos municípios. Claro. Né? Como fazer isso? Existe uma distância entre o que a gente tem hoje, né, em termos de legislação, em termos de estrutura do país, do Estado brasileiro. A nossa Constituição define um pacto federativo, Almir. Ela define que esse pacto federativo deve existir. Nesse pacto federativo, teoricamente, o poder deve estar na mão dos mais próximos, ou seja, o poder deve estar mais próximo da população. E dessa forma, estando mais próximo da população, ele vai estar mais descentralizado do que estar em Brasília. Hoje, um burocrata de Brasília define qual é o roteiro que o Ministério da Educação vai definir para Vitória e o mesmo que ele vai definir para Fortaleza. Só que Vitória e Fortaleza têm problemas completamente diferentes. Têm realidades completamente diferentes. Temos semelhanças, temos línguas semelhantes, temos alguns problemas semelhantes, né? Segurança, educação, saúde, todos são problemas em Fortaleza e em Vitória. Mas será que a abordagem e a resolução desse problema vai ser o mesmo aqui e o mesmo lá? Será que nós não somos um país tão grande que esse país seria muito mais efetivo, muito mais claro e muito mais fácil permitir que essa abordagem acontecesse nos municípios e não na União Federal? Não seria muito mais efetivo que isso acontecesse? Ou seja, você pensar em desenvolvimento de empresas, você pensar em abertura de empresas, você pensar em que o mais pobre, que está começando a prosperar, que esse cara está começando o seu mercadinho, o seu pequeno negócio, precisa contratar, precisa se desenvolver mais, e o quanto essa burocracia estatal, governamental, federal, estadual e municipal atrapalha, o quanto a legislação tributária federal, municipal e estadual atrapalha. Ou seja, quão difícil é para alguém pobre conseguir empreender nesse país. Porque o rico, Almir, o rico acaba se defendendo. Ele contrata advogado, contrata contador, ele consegue com o capital dele fazer isso. E os mais pobres, como é que eles se defendem disso? Isso suscita até um debate sobre a lei das licitações, né? Também. Que acabam sendo complexas com toda essa legislação e uma exigência de N certificados, e acabando na mão de poucos que detêm aí equipes multidisciplinares, tudo que fazem esse tipo de trabalho e acabam tornando essas empresas líderes de mercado, né, não abrindo. Eu tendo sempre a preferir que a iniciativa privada resolva os problemas. Eu acho que a iniciativa privada tem incentivos diferentes e vai conseguir fazer isso muito melhor. O Brasil é um país que tem muitos favores a ser vendido. Né? Concentra-se muita coisa na mão do Estado. Quem vai resolver a educação, quem vai resolver a segurança, quem vai resolver a saúde, sempre vai ser algo estatal ou algo autorizado pelo Estado. Nós estamos muito acostumados a achar que precisamos de autorização estatal para tudo, quando na realidade aquilo que não é proibido é permitido. Ou seja, nós não precisamos da autorização estatal não deveríamos precisar da autorização estatal para quase nada. E o Estado acaba se intrometendo na vida da gente de maneira extremamente violenta. Nessa ideia de licitação, você vê o Estado se metendo em resoluções que poderiam a comunidade, de uma forma simples e muito mais ágil, resolver. Você pensa em reforma de praça, a adoção de praça. Na minha cidade, por exemplo, é permitido hoje que a iniciativa privada adote praças. E essa adoção de praças barateia bastante o custo e o desenvolvimento daquela região. As melhores praças da minha cidade, inclusive, são essas praças que são adotadas, porque elas são muito melhores cuidadas do que as praças cuidadas pelo Estado. Porque o incentivo de alguém que cuida dessa praça é fazer uma propaganda, é fazer um marketing, é apresentar a sua empresa, e o objetivo estatal e o incentivo estatal é diferente. O incentivo da empresa é servir ao consumidor. O incentivo do Estado, não faço a mínima ideia qual seja, né? Porque, em geral, você vai ter a primeira preocupação do político é ser reeleito. A primeira preocupação é ser eleito, a segunda é ser reeleito, e a terceira eu não faço a mínima ideia. Existem políticos e políticos, né? Existem homens que defendem ideais, propostas e tudo, que são aqueles estadistas, mas muitos se desviam
conduta, né? Roberto Campos dizia uma frase importante, Almir, que ele dizia que a função da política não é fazer o bem, é evitar o mal. É evitar que alguém se meta na sua vida para definir o que você vai fazer com relação à sua alimentação, com relação aos seus filhos, com relação à sua saúde. Na verdade, o político nunca poderia ter autorização para se meter com isso. Então, os políticos liberais estariam lá um dia para evitar o mal, para evitar que alguém quisesse fazer isso. Mas, na realidade, como eu acho que as pessoas podem resolver os seus problemas é de maneira direta. Eu acho que a forma mais fácil e ideal de conseguir resolver os problemas é você pensar na comunidade de Vitória. É você pensar na comunidade do seu bairro, é pensar na comunidade da sua rua. Como nós podemos resolver o seu problema? É aquilo que a gente estava falando em off sobre o condomínio. Será que eu estou participando daquela reunião do meu condomínio para conseguir resolver um problema tal, uma situação tal? Isso dá trabalho, desde já. É aquela história, você tem que tomar parte. Você tem que tomar partido. Você tem que entender que esse país é seu, que a cidade é sua, que a calçada da sua rua é sua, que aquilo ali precisa ser seu e precisa ser cuidado. As ideias de liberdade é exatamente você entender que liberdade funciona, é uma moeda que de um lado, a liberdade está de um lado da moeda e a responsabilidade está do outro. Se entender esse conceito, entender essa lógica, fica muito fácil defender as ideias de liberdade, né? Porque se pensa que quando eu defendo a liberdade você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, desde que você aguente a consequência de todos os seus atos. Ou seja, você é livre para fazer tudo e tem a responsabilidade de encarar tudo isso. Quem vai prover as consequências dos seus atos, a prisão, uma penalidade, é o Estado, né? O Estado ele tem que aparecer em algum momento como intermediário, interlocutor da sociedade. E você está colocando, é contrário, inclusive, à democracia representativa? Não estou falando disso. Eu acho que o meu ponto do Estado é diminuir o poder dele. Diminuir o poder dele cada vez mais. A democracia, ela não pode, por exemplo, definir que eu e você vamos votar... Simplificar, né? Vamos dizer o seguinte, a democracia, ela não pode decidir tudo. Ela não pode decidir o que eu vou fazer na minha vida, com quem que eu vou casar, com quem que eu vou namorar, se eu vou ter filhos com alguém ou se eu não vou ter filhos com alguém. A democracia não pode se meter na minha iniciativa, na minha vida privada. Lógico. A democracia não pode ter autorização para definir se eu e você vamos votar que a gente vai matar o cinegrafista. Ela não pode definir isso. A democracia, ela tem que ter um escopo extremamente limitado para que ela não invada a vida das pessoas. Esse é o meu ponto em relação à democracia. A democracia é muito perigosa se ela for dada a ela, se o fato de algo ser democrático, ou seja, alguém votou na maioria, puder me autorizar a fazer qualquer coisa. É aquela história. Nós dois votamos, somos três, nós dois votamos que vamos matar o cinegrafista. Se nós dois votamos para matar o cinegrafista, dá 2-1, é democrático. Né? Nós estamos democraticamente determinando o assassinato dele. Isso é extremamente perigoso. Então, o meu ponto é, qual é o limite que eu posso votar? Qual é o ponto do meu limite de votação? Esse meu limite é o que está no escopo da democracia. Se o Estado prover, no máximo, justiça e segurança, já seria ótimo. Já seria ótimo. Você teria uma situação ideal em que o Estado vai resolver 2 problemas que são afeitos a ele. Se o Estado tende a resolver mais do que isso, a gente tende a perder a liberdade. A iniciativa privada consegue prover muito melhor do que o Estado. Vamos dar um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.